Olá, eu me chamo João Gabriel e vou estar apresentando nosso produto de software para o trabalho de PIG instrumental de PI2. No nosso trabalho, a gente pode ver que a gente tem alguns repositórios na nossa organização e em cada repositório principal a gente vai ter uma inovação. Os três repositórios principais são o repositório de inspeções, o repositório de front-end e o repositório do modelo. No repositório de inspeções, a nossa inovação é o algoritmo de CRC para troca de dados, que vai ser explicado um pouquinho mais para frente. No front-end, a inovação é a visualização gráfica dos nossos dados, que também vai ser explicado um pouquinho mais à frente. E na parte de modelo, eu vou explicar agora, a nossa inovação é o modelo de aprendizagem de máquina. Para a criação desse modelo, a gente utilizou um notebook, e nesse notebook a gente utiliza um CSV disponibilizado online mesmo. Aqui a gente pode ver nos 10 primeiros valores que a gente vai ter vários canais aqui. Observando os gráficos para entender um pouquinho do dataset, a gente percebe que a maioria dos valores desse dataset estão compostos no range de 2.4 até 2.7. Aqui a gente tem mais alguns gráficos para entender os componentes. Como a gente pode ver, a gente tem aqui o componente BX, que é o componente horizontal, o componente BZ, que é o componente vertical, e a diferenciação, no caso, a derivada entre Bx e Bz. No fim das contas, a gente pode ver que em todos os componentes, a gente vai estar tendo sempre um valor muito mais, que aparece muito mais do que os outros. Aqui é o valor entre 2.6 e 2.7, aqui é o valor entre 1.8 e 2, e aqui é o range de valores entre 2, 2.2 até 3. Certo. Para montar o modelo, a gente precisou escolher um dos canais. Como no paper que a gente pegou, eles diziam que o canal 5 é o melhor, o sensor 5 é o melhor, a gente utilizou o canal do eixo X, porque, como a gente pode ver, a quantidade de valores está distribuída de uma maneira parecida. Então, usando o eixo X, o eixo Z ou a diferenciação, os resultados acabariam sendo os mesmos. Certo. Para isso foram testados alguns algoritmos, como eu expliquei nas apresentações anteriores. A gente utilizou o K-means e o MB-means. O K-means é um algoritmo bem simples, em que ele vai criar clusters e vai colocar os pontos, né, os valores dentro desse cluster, calculando a distância de centros. O MB-means é basicamente um K-means, só que ele vai estar utilizando mini-batches. Mini-batches quer dizer que em vez de trabalhar com o conjunto total de dados direto, ele vai estar utilizando porções desse conjunto de dados. Aqui a gente pode ver que a gente vai estar fazendo o treinamento, certo? Treinamento do K-means, treinamento do MB-means, e aqui a gente vai estar pegando os valores preditos, aqui a gente vai estar pegando os centros, e aqui a gente vai estar plotando para ver qual é a diferença entre os dois algoritmos. Como a gente pode ver, a diferença é mínima. Aqui a gente pode ver em laranja o centro de um deles, em bolinho o centro de um deles, e no X o centro de outros. Sempre acaba sendo mínimo, tem um até aqui que um está dentro do outro, então assim, os centros realmente não se diferenciam muito. No caso, o K-means, ele teve um centro a mais do que o MB-means. A gente escolheu utilizar o K-means porque ele é de mais fácil entendimento, além de que o MB-means ele é utilizado quando a quantidade de dados é muito grande e o K-means ele não está trabalhando na velocidade que é esperada. Como esse não é o nosso caso, a gente utilizou o K-means. E assim, a gente tem um modelo pronto e podemos utilizar ele no back-end para realizar as predições em tempo real. Muito obrigado e eu passo a palavra para o meu próximo colega. Eu sou o Lucas, integrante do grupo 2 do Pig Magnética. Nessa apresentação irei estar demonstrando, né, parte do código do back-end, que, como pode ser visto aqui no diagrama, envolve a criação da API de expensões e a integração com o banco de dados, além da integração do Pig, né, com a API de expensões, e que o Pig ele coletará os dados das suas expensões no produto e enviará esses dados para nossa API, em que nossa API irá verificar, né,
o CRC, a integridade dos dados, utilizando a metodologia do CRC, e além de processar esses dados para que eles estejam prontos para consumo no front-end. Inicialmente, eu estarei aqui demonstrando um script que a gente desenvolveu para poder criar dados de testes, porque como a gente não teve acesso, né, a um dataset que tivesse todas as propriedades que a gente buscava, né, todas as propriedades que foram definidas no relatório. Primeiramente, a gente cria dados randômicos, né, de teste de amostra de temperatura, de amostra de velocidade, de tempo de expensão, né, em que, como foi definido no relatório, o PIG irá fazer uma coleta de dados na frequência de 5 Hz por segundo, né? E por último, a gente teve acesso a um dataset com alguns dados de sensores e a gente faz a mesclagem dos dados que foram gerados com esses dados dos sensores, né? No caso, a gente precisa de 16 sensores magnéticos para poder fazer a verificação da integridade do tubo. Com esse dado completo, nós convertemos ele para bytes. Nós pegamos essa lista de dados, né, e convertemos para bytes, como pode ser visto aqui, que cada propriedade é convertida para byte. Então é feito um append desses dados, né, de cada medição. E por último nós convertemos ele em alguns pacotes, né, para poder representar a especificação, né, porque o PIG ele não irá enviar todos os dados de uma vez só, né, ele irá enviar por meio de pacotes. Aqui nós temos a documentação, né, que é gerada automaticamente da nossa API de expensões, que é gerada automaticamente pelo Swag, né, seguindo a especificação OpenAPI 3.0. Que pode ser visto, nós fizemos a implementação do CRUD, né, do CRUD da aplicação, considerando recuperação dos dados dos PIGs, a criação do PIG em si, a atualização do PIG, a deleção e também o CRUD de expensões, né? Considerando também a recuperação, criação, deleção. E no final nós temos os endpoints que são referentes, né, ao input de dados, que são os endpoints que irão se comunicar diretamente com o PIG, né? Que são esses dois endpoints aqui, o de upload de dados e o de fechar uma expensão, né? Quando o PIG ele termina de fazer as medições. E por fim nós temos os endpoints, né, do gráfico, que é o que o front-end utiliza para poder estar pegando os dados dos gráficos. Agora, para demonstrar as principais operações, né, desse projeto, né, que é relacionado ao envio do dado do PIG, da integração do PIG, passando por todo o pipeline, né, de tratamento desses dados e chegando no final esses dados no back-end. Eu trago aqui novamente um diagrama que foi mostrado no PC3, em que mostra toda essa relação, né, em que o PIG ele envia os dados que ele está coletando, ele envia esses dados para upload data. Ao final do envio de todos os pacotes, ele envia um último sinal, né, de fechamento, e com esse fechamento se inicia o processamento dos dados que anteriormente estavam na coleção de dados brutos, e após esse processamento é enviado para outra coleção, né, a coleção de dados processados. Assim o front-end ele tem os dados já prontos para consumo.
mais especificamente no código, ele envolve primeiramente outro script aqui que a gente fez aqui para poder fazer essa simulação, né? Como se fosse o Pig enviando os dados. Como eu havia comentado anteriormente, nós criamos 5 pacotes, dado aqueles dados de teste. E aqui na simulação nós criamos um novo Pig, um novo dispositivo Pig, criamos uma nova inspeção e com essa nova inspeção que a gente tem, a gente envia esses dados para a nossa API, né? No caso, esses 5 pacotes. Ao final desse processamento, é enviado o último sinal, a última requisição para começar a iniciar o pós-processamento. Aqui só para demonstrar, eu vou botar para executar o script. Como pode ser visto, ele está enviando os pacotes. Aí ao final é iniciado o pós-processamento. Pronto. Agora, aqui na API de inspeções, temos aquelas duas funções, né, que eu comentei antes, dos endpoints, que é a de upload de dados e a de pós-processamento, que envolve a classe de Data Input Service, que está no diagrama de classes. No momento de receber os dados, os pacotes, os dados em pacotes, né? É feita a verificação do CRC, utilizando essa classe desenvolvida pela equipe, onde é utilizado a biblioteca CRC mod do Python, né? Uma biblioteca built-in padrão do Python. Então nós fazemos a integridade desses dados, né? E quando esses dados eles são verificados como íntegro, nós começamos a fazer o parse. Fazer o parse dos dados que estão em bytes para um objeto que o Python possa entender, né? No caso, nós estamos transformando em dicionário, que é um objeto do Python. Aqui, como podemos ver, temos as propriedades, né, que foram definidas no relatório, que cada medição teria essas propriedades, que é o tempo de execução do Pig no duto, a velocidade, os 16 sensores de campo magnético, e além do dado da temperatura. E com isso nós salvamos esses dados brutos no nosso back-end, né? Utilizando essa classe repository, em que todas as funcionalidades que precisam se comunicar com o banco de dados, elas implementam uma classe de repository parecida para poder fazer essa comunicação com o banco, né? Ao final desse primeiro envio dos dados, o Pig ele enviou a segunda requisição, né? A última requisição no final do envio dos pacotes. No caso, é chamada essa função, post-processing, que faz o pós-processamento dos dados no banco. Primeiramente, recuperar os dados que estão no banco, na primeira camada, primeira coleção de dados brutos. Esses dados eles são clusterizados utilizando o Camins, que é um modelo implementado pela biblioteca sklearn, com os clusters gerados. No caso, a gente está gerando 5 clusters. Com os clusters gerados e o primeiro
e é o primeiro processamento dos clusters de todos os dados das medições dos sensores que foram capturados. Nós fazemos também um pós-processamento das medições, né? No caso, quando nós temos 16 sensores, nós primeiro estamos transformando esses 16 sensores em apenas um dado, que no caso é a medição, a média desses 16 sensores, né? Primeiro utilizamos aqui um AVG do Python para pegar a média desses 16 campos, e com esses 16 campos nós geramos os clusters. Após gerar os clusters, nós fazemos uma última etapa, né, que é o próximo processamento de algumas medições, porque nós possuímos alguns parâmetros, como tempo, velocidade, temperatura, os 16 campos magnéticos, só que a gente, para poder ter algumas visualizações extras, nós também fazemos alguns novos atributos, né, como a formatação do tempo, para melhorar a visualização no front-end e tal, o tempo de processamento do PIG, tempo de dispersão do PIG no duto. Nós utilizamos a velocidade e o tempo de execução da inspeção para conseguir aferir uma posição estimada, né? E também o cálculo do campo magnético médio, né? Além de adicionar os clusters. Esses dados, eles podem ser observados nesse banco aqui que nós criamos, utilizando o MongoDB, em que esse primeiro mesuramento aqui é os dados brutos, né? Se a gente voltar lá nos dados de teste e pegarmos a expansão, podemos ver aqui os dados, né, que foram coletados, os dados brutos. E aqui nós podemos, nesse outro aqui, dados processados, a gente consegue pegar os novos campos, né, que foram calculados, como a formatação do tempo, utilizando esse modelo, que em caso seriam horas, minutos, segundos e milissegundos. Também temos a posição e além do cálculo da média do campo magnético e o cluster, né, de cada medição, a qual cluster ele pertence. Bem, ao final de todo esse processo do processamento dos dados e tal, nós temos agora sim a comunicação com o front-end, né? Que o front-end ele pegará esses dados utilizando o endpoint de gráficos. Utilizando esse endpoint de gráfico, né? Que é calculado por essa classe dos serviços, né? De medição, em que os dados os dados já processados são pegados do back-end e são formatados em uma estrutura que facilite a visualização no front-end, né, para poder conseguir utilizar nas bibliotecas de gráficos e tal, em que enviamos os tempos, as temperaturas, as velocidades, os campos magnéticos e os dados formatados. Voltando aqui para a nossa API, para poder fazer a recuperação desses dados dos gráficos, basta enviar uma requisição para esse endpoint, API v1 inspections, aí você passa o ID da inspeção
no path, né? Na rota da API. Vou passar esse ID, que foi criado anteriormente da inspeção de teste. Ao fazer a requisição para a nossa API, conseguimos pegar os dados, né? Primeiro é uma lista de tempos, e os demais parâmetros que seguem em sequência. Bom, é isso o que eu tinha para apresentar do back-end. E obrigado. Bem, agora eu vou mostrar para vocês a nossa aplicação, o nosso software. Nessa primeira página a gente consegue ver o histórico de inspeções e cada histórico tem os grupos e os gráficos relacionados a ele. Então, primeiro, eu vou criar uma inspeção. Então, primeiro, preenche as informações da inspeção, que foi o nome dela, o local e o PI associado a essa inspeção. Pronto. Agora, quando o PI acabar a inspeção dele, ele vai mandar dados para essa inspeção. Mas para poder visualizar dados de uma inspeção antiga, vamos clicar aqui na inspeção da Guanabara. Então, vamos visualizar primeiro os gráficos. Bem, nós temos alguns gráficos, como o de temperatura por tempo, velocidade pelo tempo, posição pelo tempo e média do campo magnético pelo tempo. A gente criou esses vários gráficos com o intuito de auxiliar o técnico no seu trabalho. Bem, agora nós podemos visualizar os grupos. Bem, esses grupos, eles são clusters do campo magnético, onde o intuito é facilitar a identificação de falhas parecidas. Então, corrosões parecidas, falhas parecidas. Então, isso vai ser facilitado por esse gráfico de grupos. Isso é tudo nossa aplicação. Vamos partir agora para a parte do código. Sobre o código, esse aqui é o código do nosso front-end, então ele é o código referente somente à interface do nosso produto. Ele é dividido em algumas pastas, então o código ele fica todo dentro da pasta SRC, e dentro da pasta SRC, primeiro a gente tem aquele arquivo index.js, que é esse que está aberto na tela agora. Ele é como se fosse a main do nosso projeto, ele é o componente principal que renderiza todo o resto do projeto. Nele a gente configura as rotas e as páginas que vão ter na aplicação. Então, ali entre a linha 17 e a linha 22, a gente consegue ver que a gente tem 4 rotas que são referentes à página de inspeção, de criar inspeção, de gráficos e de grupos. Além disso, a gente também coloca ali na linha 16 a navbar. Então, como a navbar deve aparecer em todas as telas, a gente pode colocar ela direto aqui na index.js e vai funcionar tudo devidamente. E aí eu vou falar um pouquinho da nossa estrutura de pastas. Então, seguindo ali de cima para baixo dentro da pasta source, primeiro a gente tem a pasta assets, que ela é uma pasta onde a gente guarda imagens e ícones que são usados na interface. Então, a gente tem a logo, a gente tem setinhas, por exemplo, que são usadas na aplicação. Na próxima pasta, a gente tem a pasta de componentes. Os componentes, eles são elementos que vão aparecer na tela, porém, eles são, em sua maioria, elementos sem lógica nenhuma contida. Então, eles são como botões, são inputs,
São coisas assim que não possuem lógica de negócio, apenas no máximo uma lógica interna ali. E eles são a menor fração de código que a gente consegue usar no React. Então, a página, ela vai usar vários componentes para montar a sua interface. Como componentes, a gente tem o botão, a tabela de inspeção, input e a navbar. Seguindo para a próxima pasta, a gente tem as pages. As pages são todas as páginas da aplicação. Elas são representadas pelas URLs lá que aparecem no browser. Então, para cada URL diferente, a gente tem uma page diferente. E a page é onde estão contidas as regras de negócio da aplicação. Então, além de conter vários componentes para formar os elementos na tela, a gente também guarda lógica ali dentro. Então, a gente faz as requisições para a nossa API, a gente passa variáveis de um local para outro, passa funcionalidades de clique, por exemplo, para os botões, coisas assim. E a gente tem como páginas a página de criar inspeção, de gráficos, grupos e inspeções. A próxima pasta é a de serviços. A pasta de serviços é onde a gente configura as chamadas da nossa API. Então, a gente tem esse arquivo api.js, que é onde a gente configura a API que a gente vai chamar, e a gente também tem mais dois arquivos, que é o de inspections e o de pig, que é onde a gente faz as requisições em si. Então, aí na inspection, por exemplo, a gente consegue ver que a gente tem um post e 2 gets configurados já para serem usados na aplicação. A última pasta que a gente tem é a de styles, que é onde a gente configura a estilização dos componentes e dos elementos da página, para eles seguirem o nosso padrão de cores e para os elementos seguirem o padrão que está no protótipo e ficarem todos bonitinhos na tela. Voltando ali para as páginas, a gente vê que a gente segue um padrão da organização dos arquivos, tanto nas páginas quanto nos componentes, que é que dentro dessas pastas, a gente tem 2 arquivos principais, que no caso da página de grafos é o graphs.js e o graphs.test.js. No graphs.js, a gente tem a implementação do código em si. Então, é onde a gente coloca a lógica, é onde a gente diz quais componentes vão estar na tela, quais elementos vão estar ou não, toda essa lógica. Enquanto isso, no arquivo graphs.test.js é onde a gente faz os nossos testes. Então, por exemplo, ali na linha 20, a gente tem um teste que chama should render graphs page, que é um teste que verifica se os elementos estão sendo renderizados corretamente na tela de gráficos. É importante lembrar que a gente usou TDD no desenvolvimento da aplicação, então os arquivos de teste, a implementação dos testes ocorreu antes da implementação do código em si, e isso ajudou a gente no processo de desenvolvimento, né? Essa mesma lógica acontece nos componentes, porém alguns componentes não têm arquivos de teste, como o botão, por exemplo, porque o botão não tem lógica nenhuma. Ele é um componente que só contém estilo. Mas a navbar, por exemplo, já possui um arquivo de testes. As informações para rodar o projeto e na sua máquina e tal, estão todas contidas ali no README, é o último arquivo. E acredito que seja só isso. E é isso. É isso. Muito obrigado. E até a próxima.